Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta. E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim, será lançado fora como um ramo e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Esse evangelho da videira, Jesus disse que ele é a videira verdadeira e o Pai faz esse papel do agricultor, aquele que vai limpar, podar e fazer produzir frutos. Quando pensamos em ramo e videira, que uma coisa está ligada à outra e a videira produz ramos, percebemos que essa videira significa, quando Jesus fala a palavra permanecer, e ele usa no Evangelho várias vezes, essa ligação profunda que o ramo precisa ter com a videira. Porque o ramo por si só não faz nada, não produz nada, sempre vai depender da videira. E esse permanecer precisa estar bem internalizado ou dentro de nós, porque nós precisamos ser como esse ramo que está totalmente ligado e profundamente ligado à videira que é Jesus Cristo. Essa união inseparável do ramo com a videira. Por isso que João vai usar a palavra permanecer várias vezes. Se você for olhar o evangelho dele, ele usa muito a palavra permanecer. Porque o permanecer significa estar em, estar com. Então nós precisamos estar em Jesus, estar com Jesus. Essa profundidade da palavra permanecer que nós precisamos ter em nossa vida. A palavra também, a videira, significa que nós temos um sentido profundo de união com o Senhor, mas a palavra videira aqui no Evangelho e tanto a parábola vai significar algumas coisas para nós. Purificação, que quando Jesus fala que o Pai ele vai podar, vai limpar e vai fazer produzir frutos, nós precisamos entrar nesse processo de purificação. Todo cristão precisa entrar no processo de purificação. Todo cristão precisa se deixar podar. E quem faz isso é o Pai. O Pai nos ama, somos filhos e o filho precisa ser corrigido. Muita gente não entende o processo que Deus faz consigo mesmo de purificação e aí a pessoa se revolta. Porque nós entramos em um processo espiritual, se assim você o permite e o deixa, nós entramos em um processo espiritual que não depende de ninguém, mas depende do Pai
do relacionamento do Pai conosco. E esse processo, ele acontece na vida de todos. Como vai acontecer isso? Vai de pessoa para pessoa e vai de necessidade para necessidade, porque é o Pai que realiza essa questão da purificação, da poda. O Pai nos tira coisa, o Pai nos acrescenta coisa, o Pai deixa a gente, às vezes, sem orientação por um momento, porque nós precisamos entrar no processo de ser filho. E para ser filho precisa de purificação e precisa de poda. Depois, o Pai quer que, com a poda, vai acontecer um único processo, a produção de frutos. Aquilo que Deus quer para você precisa ser mediante uma poda, e para que esse fruto aconteça, precisa de poda. Permanecer, essa ligação íntima, o mandamento, o amor, a unidade, tudo isso, se você for parar para observar o Evangelho de hoje, acontece isso. Mas só através da purificação, através da poda, é que existe uma fecundidade espiritual. Há crescimento espiritual, há uma renovação, há essa união perfeita com Cristo, mas só vai acontecer mediante poda. Porque Jesus vai dizer: sem mim você não pode nada. Sem mim não podeis fazer absolutamente nada. É uma dependência ao Senhor. Fazer uma comparação, mas uma comparação pode talvez não seja muito legal, mas um viciado, ele cria uma dependência total ao vício, ou cigarro, ou bebida, sei lá. E que talvez ele não consiga por si só, mas vive uma dependência total àquilo. Nós precisamos ter essa dependência total a Jesus Cristo. Na nossa vida, para realizar alguma coisa, não depende de nós, depende de estar no Senhor. E Jesus vai dizer, se a minha palavra está em vós, pode pedir qualquer coisa que acontece. Eis o processo de crise de algumas pessoas, rezo tanto e Deus não me ouve. Aí você precisa fazer uma boa perguntinha: a palavra de Deus está em mim? Porque Jesus diz: se a minha palavra está em vós, pode pedir qualquer coisa que meu Pai vai realizar. Então, não é só pedir, é deixar que a palavra de Deus esteja em vós. E a palavra de Deus estando em nós, aí realmente nós vamos saber pedir, segundo a palavra. A videira também significa esse processo que a vida espiritual ela tem de estar nessa união. Para o nosso crescimento espiritual, nós dependemos unicamente de estar em Jesus. Não é forças próprias, não é condições próprias, não é dizer eu sei fazer. Na verdade, não sabemos nada, se a graça e o dom não vêm do Senhor. O Pai que deve nos limpar, e talvez essa poda venha através das provações e das correções. Talvez quando você esteja sendo provada, eis um momento bom de poda e purificação que o Pai está fazendo em sua vida. Somos provados. Tentação é outra coisa, mas a provação é que nos faz ser esse ouro agradável a Deus. Até o ouro, para brilhar, ele precisa de provação, que é tirar toda a sujeira para que o brilho venha. Imagine um cristão que vai acontecendo um monte de coisa na vida dele,
de pecados, de situações que nós vamos assumindo em nossa vida e nós vamos nos desviando daquele projeto inicial do Pai, de sermos filhos, e precisamos voltar. E como é que essa volta acontece? Através da purificação, através da provação, através da correção. Ah, mas como é que Deus nos corrige? Através da palavra. Se nós temos essa palavra dentro de nós, nós vamos passar por uma boa correção. Ninguém precisaria dizer o que precisamos fazer, se temos a palavra de Deus em nós. Porque ela por si só, ela nos corrige. E eu lembro quando comecei a caminhada com o Senhor, mesmo sendo pré-adolescente, que sempre precisa, todo mundo precisa fazer, corrigir alguma coisa, precisa mudar alguma coisa. Ninguém nunca me falou assim, Reinaldo, você precisa mudar isso, você precisa fazer isso. Pelo conhecimento da palavra de Deus e pelo estudo da palavra de Deus, eu ia percebendo o que em mim precisaria mudar. O cristão, ele só anda desorientado se quiser, porque se tem conhecimento e a palavra de Deus está não só em suas mãos, mas no seu coração, a sua vida ela é conduzida de uma maneira totalmente diferente. Aí sim não vai precisar ninguém ficar falando para você, ó, muda isso, transforma aquilo, que aquilo. Não, mas a própria palavra de Deus é essa educadora que nos corrige e nos transforma. Por isso que quando Jesus fala, se a minha palavra estiver em vós, e aí vós produzireis muitos frutos. Nós precisamos aprender a nos submeter à palavra de Deus, à vontade do Senhor. E isso é um processo que é seu. Você precisa deixar que isso aconteça em sua vida. É chato quando as pessoas ficam falando o que você precisa fazer, o que você precisa mudar. Se nós temos o acesso muito fácil ao conhecimento da palavra, ao estudo da palavra, porque a palavra, acho que todo mundo tem em casa, todo mundo traz em suas mãos, mas é esse processo que nós precisamos entrar para produzir muito fruto. Todo ramo infrutífero é cortado e jogado no fogo. Se o cristão, posso dizer assim, o cristão ele não pode ser um inútil. Ele precisa produzir frutos, ele precisa fazer alguma coisa pelo reino, alguma coisa por causa de Jesus Cristo. O cristão não pode ser um inútil, um parado, um passivo que só recebe. O cristão precisa produzir frutos. Claro, chega um momento que é aquele processo, nós vamos fazer alguma coisa, mas nós recebemos ao mesmo tempo do Senhor. É esse processo normal. Eu dou e recebo. Mas ficar inútil, sem produzir nada, fazer nada por ninguém, nem por si só. Nós precisamos produzir frutos. E como é que vai produzir? Aí você precisa perceber aquilo que Deus está te chamando. Porque todo fruto inútil, improdutivo, aqui a palavra diz, será cortado, recolhido e jogado no fogo. Não quero fazer aqui uma interpretação do fogo, porque não convém no momento. Mas será lançado fora. Será lançado fora. Então, e todos nós podemos fazer alguma coisa por causa do reino. Por causa da mudança das pessoas, por causa da evangelização. Todos nós podemos fazer. Ou ajudando, ou arregaçando as mangas e indo lá fazer. Eu não sei o que é que você faz
por causa do reino. E dizer assim, eu não sei fazer nada, eu sou inútil, é bem complicado isso para você. Porque todos nós estamos e devemos estar ligados a este ramo, a esta videira que é Jesus Cristo, porque nós somos os ramos, e o Pai realiza esse processo de poda para produzirmos frutos, e nós precisamos, de fato, fazer alguma coisa em prol do próximo, em prol do reino. Tem gente que vive e quer viver, venha a nós o vosso reino. Mas nós precisamos ter esse processo. Quanto mais nos envolvemos com o reino, mais você vai se santificando e ocupando a tua mente com coisas boas. Tem gente que está ocupando a mente aí com um monte de coisa que não constrói nada. Nós precisamos produzir frutos e muitos frutos. Não precisa fazer grandes coisas. Faça coisas pequenas, coisas que você tem condições de fazer também. Mas, como diz Jesus, sem mim vocês não podem nada. Sem mim, o Padre Reinaldo não pode nada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.